Ok, bom dia, tudo bem? Bom, nós vamos fazer mais um vídeo agora. É um vídeo aula com o objetivo de auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical a ministrarem as suas aulas, tá? Nós estamos trabalhando o Evangelho de João. Essa já é a quarta lição. O som é essa coisa um pouco robótica, porque eu estou usando aquele programa básico do computador para gravar. O microfone que eu tenho aqui está dando muita chiadeira, eu não estou conseguindo me encontrar num programa legal aí para a gente fazer essas gravações, tá bom? Então vou pedir um pouquinho de paciência de vocês nesse sentido aí, tá bom? A aula 4 é a aula que nós vamos estudar aqui hoje. Na semana passada, na aula 3, a gente viu Jesus, a luz do mundo. Aliás, deixa eu só recapitular um pouco. Por que nós estamos estudando o Evangelho de João? Então, é importante que o professor, nessas primeiras lições, esteja trazendo isso à memória dos alunos. Posteriormente, a gente só vai trazer a aula anterior, tá? O objetivo do Evangelho de João é que ele tem uma profundidade teológica muito grande, ele é muito informativo do ponto de vista teológico, mas ele também é muito claro. Então, as informações são ricas e claras, e serve tanto para a evangelização das pessoas como para a edificação do corpo de Cristo. Então, é um evangelho riquíssimo e muito lido, muito estudado aí ao longo dos tempos, tá? Uma coisa importante que a gente, já na primeira lição, a gente viu a autenticidade e o propósito do Evangelho de João. Então ali a tentativa foi mostrar para você a veracidade desse Evangelho. Quem foi esse João que escreveu, por que ele escreveu e a aceitação desse Evangelho desde a época da sua escrita para as primeiras comunidades cristãs e a aceitação desse evangelho até os dias de hoje. Já na segunda lição a gente trabalhou um pouquinho sobre a pré-existência de Jesus, foi um tópico muito importante, porque João vem trazer uma informação muito bacana, ele tenta fazer com que os seus leitores entendam, percebam Jesus Cristo para além do histórico. E por isso ele vai usar a ideia do Logos. O Logos vem trazer essa força divina, essa perspectiva divina. João sabia que tanto judeus quanto gregos leriam o seu evangelho. E a ideia do Logos é a que melhor atende tanto aos judeus quanto ao grego. Na semana passada a gente viu Jesus, a luz do mundo. Então a gente trabalhou essa ideia de que aquele que criou todas as coisas, que estava desde a fundação do mundo e que participou ativamente da criação. Então, quando Deus diz lá, haja luz, nós temos ali a pessoa de Jesus, a segunda pessoa de Jesus, da Trindade, trabalhando nessa formatação do mundo como nós entendemos ele hoje, tá? Essa mesma luz vem ao mundo agora de forma encarnada, é o que nós estudamos na semana passada, tá? E agora a luz que é lançada através de Jesus não diz necessariamente apenas dessa luz, vamos dizer assim, o sol, a lua, porque as trevas no início, na criação do mundo, não tem necessariamente a ver com malignidade, tá? Ela tem a ver com a ausência de luz. Então você tem uma luz, né, que vai dissipar as trevas e vai dar luminosidade à Terra. Agora, essa luz vem sobre outras trevas. Não é mais a ausência de luz do ponto de vista físico, como nós conhecemos, mas é a ausência de entendimento. São trevas relacionada à ignorância. O pecado trouxe para o ser humano a ignorância a respeito da percepção das coisas divinas. Então Jesus vem para lançar luz sobre essa ignorância espiritual. Nós estudamos isso na semana passada, tá bom? Hoje nós vamos falar aí do Salvador rejeitado, tá? A Bíblia diz que ele veio para os seus,
mas os seus não receberam. Então, se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir lá em João, tá bom? Nos primeiros versículos do Evangelho de João, diz assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra que nós estudamos no Logos, né? Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então nós falamos da pré-existência. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A gente viu isso na semana passada. Ok? Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A gente pulou essa parte de João Batista, nós vamos falar num outro momento sobre a pessoa de João Batista, tá? Agora no verso 10, veja bem. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não os quais não nasceram por intermédio natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, tá bom? Então o tema da lição de hoje é Jesus o Salvador rejeitado. Okay? É isso que nós vamos falar hoje. Todos nós já ouvimos a frase, a ideia de que Jesus ele é o Salvador. Eu acho que quase ninguém nega essa ideia, a não ser aqueles que realmente partiram para a ideia do ateísmo ou de qualquer outra religião que destitui Jesus como sendo Salvador, o que não é objeto da nossa crítica nem do nosso debate aqui hoje, tá bom? Mas, de um modo geral, o mundo ocidental, na sua maioria, entende Jesus como Salvador. E a ideia do Salvador realmente vai exprimir o objetivo da encarnação de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aí você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 10. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Esse trabalho de Jesus como Salvador, ele começa por Israel. É ali que é o começo desse ministério de Jesus Cristo. Então, Israel, local, nação onde Jesus nasceu, e também como local onde Deus elegeu como receptora da graça salvadora. Essa graça foi manifestada primeiro a Israel, e a ideia é que Israel manifestasse, anunciasse, testemunhasse dessa graça para todo o mundo, tá? Por isso, o Evangelho de João, João vai escrever aí. Ele veio para o que era seu. Os seus não recebeu. Ele veio para o mundo é dele, foi criado por ele, mas ele veio primeiro para um povo específico, que é o povo de Israel, e esse povo não o recebeu, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí hoje. Então o mundo, ele através de Israel, ok? Ali estava realmente a ideia, um extrato da humanidade. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, poxa, Adão pecou. Não fui eu, quem pecou foi Adão. É justo eu pagar pelo pecado de Adão? Na verdade, Adão estava representando a humanidade. Se eu ou você estivéssemos ali no Éden, naquele dia, nós agiríamos como Adão agiu. Então ele representou ali naquele momento a raça humana. Por isso que a Bíblia vai dizer que o pecado entrou por um homem. E agora vem Jesus por um homem também. Esse pecado é tirado, é perdoado na humanidade, tá bom? Então o mundo representado por Israel ali, um extrato da humanidade, ele não reconhece o seu próprio Criador, não é? O tão desejado Deus, o tão esperado Deus, principalmente
pelos israelitas, porque a promessa vinha através deles, né? Abraão, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos aí uma promessa da vinda de um Messias. O povo de Israel se estrutura todo em torno da expectativa desse Messias, inclusive o processo de salvação no Velho Testamento. O Jesus encarnado não estava lá, não houve morte na cruz. Então, como que aquelas pessoas eram salvas? Elas eram salvas a partir da crença, da confiança nesta promessa do Messias. Tá? Então, nós temos aí um povo que se estruturou dentro dessa realidade. E quando esse Messias vem, ele não é reconhecido por aqueles que estavam esperando pelo Salvador. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, em Isaías, no capítulo 11, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, Isaías capítulo 11, verso de número 1, né? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho de paciência, porque não tem edição depois. Olha só a promessa. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. O que é isso? Não é? É uma profecia a respeito do Messias. Ele vai reunir todas as nações, ele vai trazer paz sobre a terra, ele vai inaugurar o reino do Senhor. Então isso é cumprido aí no nascimento de Jesus, na encarnação de Jesus, e é esse Messias que está sendo agora rejeitado, é esse Messias que não está sendo reconhecido. Então por isso que a gente está dizendo, esse tão esperado Messias, profetizado e bem conhecido, ele é erroneamente interpretado pelos judeus e não é reconhecido. Por que isso? Porque, na verdade, a característica central desse Messias é que ele era um descendente de Davi, era de uma linhagem davídica. E a imagem que se tem para o judeu do rei Davi é a imagem de um rei guerreiro, conquistador, aquele que venceu Golias, unificou o reino, expandiu o império israelita. Davi foi um rei que teve muitas conquistas, muito respeitado, visto como um guerreiro. Então se espera que da linhagem desse rei davídico venha também um Messias libertador, guerreiro, e que vai enfrentar o principal inimigo da época de Israel, que no caso, aí nessa época de 2000 anos atrás, seriam os romanos. Então Israel era uma província romana, estava sendo subjugada pelos romanos. A ideia era que viesse um Messias que ia livrar disso. E Jesus vem com uma roupagem diferente.
O libertador não vem libertar do ponto de vista político e social. Ele vem libertar do pior inimigo do ser humano, que é o pecado. Né? Então há uma confusão, há uma interpretação errada, porque o Jesus que vem pregando o amor e pregando contra o pecado parece não se encaixar na literatura do Antigo Testamento. Tá certo? Então, ele, em primeiro momento, ele não é reconhecido pelo povo judeu. Isso acontece sempre que o indivíduo busca por Jesus sem saber quem ele é e por desconhecer os propósitos dele. Então, o ser humano ele tem uma expectativa de que Jesus vai resolver todos os problemas dele, que Jesus vai sanar todas as suas dificuldades. Isso não acontece, então o sujeito se frustra. E aí vai, bom, esse aí não é o Jesus da Bíblia, esse não é Deus. Ele está resolvendo o meu problema, então ele não é Deus. Daí a importância da gente conhecer bem a Jesus. É igual em época de eleição, por exemplo, quando o sujeito faz um monte de pedido a político, e ele pede coisas a políticos desconhecendo o cargo que esse político ocupa. Então o camarada é um vereador, ele pede coisas que não competem ao vereador. É deputado estadual, ele espera desse deputado atitudes que não competem a um deputado. Tá bom? Então é importante. Por que isso acontece? Porque as pessoas desconhecem os cargos políticos. O que compete a um vereador, o que compete a um deputado estadual, a um deputado federal, a um presidente da república, a um senador. Então, o sujeito não consegue realizar aquilo que o eleitor espera naquela função, o eleitor se frustra. Por que ele se frustra? Porque acha que aquele sujeito tem que realizar uma coisa que não compete ao seu cargo. Desconhece o cargo. Assim também é na vida espiritual. Desconhece o propósito de Jesus, desconhece Jesus, a sua pessoa, a sua obra, o seu sacrifício, e aí fica exigindo de Jesus aquilo que não é a realidade. Quando aquilo não é cumprido, então vem a frustração. E assim foi com o povo judeu. Ele não aceitou esse Jesus que veio pregar o amor e que veio libertar a humanidade do pecado. Além de desconhecer, também não recebeu. Né? E esse fato de Israel não receber Jesus é interessante, porque a história de Israel ela traz um perfil de rejeição a Deus, de desobediência e de obstinação. Esse tripé é a constituição do perfil de Israel. Você vê lá em Isaías, capítulo 65, verso 2, a palavra de Deus diz assim, olha, eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os próprios pensamentos. Então essa ideia da rebeldia, essa ideia da rejeição, de não aceitar Deus, isso já faz parte da história deles. Né? Então nós podemos aprender com esse episódio aí, que rejeitar Jesus não é um comportamento indicado para o ser humano. Ele veio para nós, ele veio por nós, para nos libertar das poderosas algemas do pecado. Então, a coisa mais certa que o ser humano tem a fazer hoje é abrir o seu coração, a sua mente e aceitar esse Cristo como Salvador das suas almas. E não agir como o povo de Israel, obstinado, teimoso, coração duro, né? Segue os próprios pensamentos, a própria razão. Tá? Isso aí não é uma coisa legal, isso tem que ser dito na nossa classe de escola bíblica. Mas aqueles que o recebeu, ele disse, vou tornar essas pessoas filho. Isso é interessante, né? Porque todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Não é. Todos nós somos criaturas. Quando nós aceitamos Jesus, ele então nos faz filhos. Né? Então, não só os judeus fiéis reconheceriam a Jesus como sendo enviado de Deus e se tornariam filhos, mas lá em Isaías nós temos uma promessa que tem a ver com a gente aqui hoje, brasileiro, crentes da Igreja Batista de Pouso Alegre. Né? Ele diz assim, lá em Isaías, capítulo 65, verso 1, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim e fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui,
eis-me aqui. Olha aí, aqueles que esperavam o Messias não o reconheceram e o rejeitaram. Mas há um povo, isso é profético, que nunca me conheceu, nunca clamou por meu nome, e a esse povo eu disse, eis-me aqui. Tá? Quem é esse povo? São todos aqueles considerados pela Bíblia como gentios, forasteiros, estrangeiros, outras nações que não tinham conhecimento dessa promessa de Deus, nós conhecemos hoje porque nós temos a Bíblia, mas que clamaram um dia por esse Deus vivo. E ele disse, eu estou aqui. São aqueles que não faziam parte da promessa de Israel, mas que através de Jesus foram chamados agora para essa promessa, chamados para perto. Somos nós, Igreja de Jesus. Povo que tem uma identificação com Abraão não pelo sangue. Nós não temos uma conexão genealógica, sanguínea com Abraão, mas nós temos uma conexão pela fé. Nós nos identificamos com Abraão pela fé. Fé que nos levou a aceitar Jesus como o Cristo, como o Salvador. Tá bom? Conclusão. Hoje você aprendeu aí sobre o caráter salvador de Jesus. Você percebeu que ele não foi aceito nem pelo seu próprio povo. Então, diante disso, nós temos duas escolhas, e ela precisa ser levada para os nossos alunos. Não reconhecê-lo como Salvador, ou podemos fazer diferente. Reconhecê-los como Salvador e reconhecê-los também como Senhor da nossa vida. Isso é importante, tá? Nós estamos ministrando para uma classe de crentes, pessoas que já leram isso 300 vezes e acham que essa palavra é para o não crente. Não é, para a igreja. Isso é para a igreja. Você já aceitou Jesus como Salvador? Amém. Precisa saber se você já identificou Ele como Senhor da sua vida. E se você identificou Jesus como Senhor da sua vida, você vai viver segundo os propósitos dEle, você vai se organizar em torno da palavra dEle para não correr o risco de a hora que Ele falar com você, a hora que Ele se manifestar a você, você fazer igualzinho o povo de Israel. Poxa, eu estava esperando tanto esse Deus, eu falo tanto desse Deus, eu testemunho tanto desse Deus, mas quando Ele se manifesta, eu não reconheço esse Deus e rejeito as manifestações dEle na minha vida, e isso não vai ser uma coisa legal. Tá bom? Deus abençoe, ensina isso para os seus alunos, pega material complementar, lê o texto 1, 2, 3 vezes, no rodapé de cada lição tem as referências bíblicas, vai lá, lê as referências bíblicas, medita sobre as profecias e leva isso para o seu aluno com uma certa qualidade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e eu espero que a sua aula seja uma aula boa, bacana e produtiva. Um abração, a paz do Senhor.